Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra dois ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes dois ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Ei, Boa noite, alunos. Boa noite, professora Ana. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula ao vivo dessa disciplina. Bom, pessoal, não tenho recado hoje, na verdade, não tem nenhum lembrete. Só pedir para que vocês fiquem mesmo atentos aos prazos das atividades, já que estamos caminhando para o fim da disciplina, né? Temos mais 3 aulas pela frente e, consequentemente, prazos que vão se encerrando também. Então, pedir atenção de vocês em relação a isso. Prof, por hoje é isso de recado, então fique à vontade, a aula toda sua agora. Vamos lá, boa noite, meu querido. Boa noite. Boa noite, florzinhas e chuchus, como vocês estão? Gente, eu tô triste, é aula 6 já, meu Deus do céu, a gente fica velho e nem percebe, né? Já tá quase acabando. Misericórdia. É, Espero que estejam todos bem. Nós vamos pegar o ganchinho da última aula, que ficou faltando uns slides, e vamos entrar na aula 6, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deu certo, Renan? Deu, só não está no modo apresentação. Agora deu. Tá, deixa eu correr lá, deixar todo mundo tonto. Vocês lembram que a gente estava vendo sobre os estilos de jardim, os paisagistas, minimalismo, né? Esse projeto mais lindo da vida. Caruncho das sebes almofadadas. Opa, saiu. Peraí. É, Aeroporto, mostrei para vocês. Você lembra, Renan? Prof, não lembro de ter visto, não. Então é aqui que a gente parou. Mostrou, a Júlia falou que mostrou. Mostrou? Júlia, até onde a gente foi? Ah, verdade, mostrou sim. Monet. Monet a gente não falou, né? Eu acho que não. Paramos no pansudinho do Monet. Então vamos lá. Por que que eu gosto de trazer o Monet para vocês? Ele era bonito? Não. Porque ele tinha um físico saradão? Também não. Porque ele era simpático? Poderia ser. Mas especialmente porque ele pintava jardins. E a visão que ele tinha do paisagismo é a visão que a gente tem que ter. No sentido de que ele pintava o mesmo jardim várias vezes ao dia, porque ele falava que durante o dia, com as diferentes iluminações do solzinho da manhã, do solzinho do meio-dia e do pôr do sol, as flores iam ficando com uma tonalidade diferente. E isso é verdade. Não dizia já Niemeyer que paisagismo é jogo de luz e sombras? O paisagismo também. Essa é a foto do jardim do Monet e do lado direito, o quadro que ele pintou, tá? É, Olha isso que coisa mais linda. A gente percebe que o jardim dele é do tipo inglês, né?
mais naturalista. E ele usava muito plantas aquáticas. Isso aqui, gente, todos esses jardins dele são da casa dele, da propriedade dele em Givenchy, na França. Se alguém foi, já conta aqui para nós. É um espaço aberto para visitação. E essa aqui era a casa dele. Casinha grande, né, gente? Por quê? Porque ele tinha 7 filhos. Misericórdia. Eu com um, às vezes, não dou conta. Você imagina com 7. Por isso que ele saía pintar no jardim e voltava só à noite. Ninguém aguenta, né? 7 monstrinhos dentro de casa. Então ele saía, pintava o jardim de manhã, no almoço, à tardezinha, depois ia embora. Falava pra mulher dele lá que tava pintando, só para ter um sosseguinho das crianças, certeza. Essas flores que a gente vê aqui na parte de baixo fazendo essa forração são gerânios. O gerânio a gente tem o pendente e o arbustivo, o ereto. E essa casa dele a gente pode visitar também, quando formos à França. A quantidade de flor que tem. Essa aí do chão é capuchinha, que é uma comestível. As campânulas, que são essas que parecem um sininho. Tulipas. As ninféias. Tem um quadro dele, esse quadro chama Jardim de Nenúfares. O que são nenúfares? Nenúfares é um conjunto de plantas aquáticas, tá? Então, você falar que isso é uma nenúfar, é uma planta aquática. Se você quiser chamar ela pelo nome, você chama de ninféia. Tem uma exposição que chama Exposição Van Gogh, que é uma exposição 360. Ela está aqui em Londrina. Se alguém tiver oportunidade de ver, vamos ver, gente. O Van Gogh pintava também várias flores, vários quadros com flores, e é uma graça, coisinha mais linda da vida. Saindo desse jardim todo naturalista que a gente tem aqui, largadão, Jardim de Vó, a gente vai entrar onde? No ápice, no cume, na crista da onda da topiária. Topiária vem onde? Vem do jardim clássico. O que que é o jardim clássico? É o jardim italiano, o jardim francês. Tem topiária também no jardim japonês? Tem. E no jardim temático também? Tem. Olha que coisa mais graciosa. Como que faz isso, gente? Como que faz essas coisas? Muitas delas são trepadeiras, forrações, e aí faz uma estrutura metálica no formato do corpo da pessoa aí, no caso, e aí deixa essa planta crescendo por cima e vai topeando ela, vai podando até ela ficar do jeitinho que a gente quer, né? Ai, que coisinha mais linda. Tem arbusto que dá para fazer ele virar um monstrão e depois você vai aparando ele até ficar no formato que a gente quer, mas é mais trabalhoso, né? A pessoa não contente com um urso, fez a família do urso. Aí, não contente com a família do urso, fez leão, fez o Simba, fez um búfalo. Preguiça é. Não tem preguiça aí. Preguiça pouco é bobagem. Topiária nos jardins italianos. Pelo menos não é só coxinha francesa, não é mesmo? No meio a gente tem glicínia. Em volta, provavelmente, é buchinho. Olha aí, não parece que as bolotinhas estão andando? Adoro esse projeto. Parece que as bolinhas estão andando no meio do jardim. Gosto muito. Provavelmente essa planta aí é Eugênia. E esse? Causa estranheza em vocês? Causa estranheza, né? Esse formato muito orgânico assim, ameboide, é meio estranho. Mas depois que você olha ele umas 5 vezes, ele fica bonitão. É um jardim famoso esse. Aqui, que é mais uma brincadeira com as topiárias. Parece as árvores do Minecraft, do jogo de videogame. Cerca viva, bolotinhas andando, murinhos, tudo em vegetação. Uma coisa bem diferente.
Vegetação em cima de vegetação. Olha aqui. Gosto desse também, viu? Puseram uma árvore ali do lado esquerdo, sem topear ela, para dar uma quebrada na visual. Achei interessante. Ai, Então, o que que é a topiária? É a arte de podar plantas em formas ornamentais. Vocês lembram quando a gente estudou no Jardim Clássico que a topiária é uma forma de mostrar o poder que o homem tem sobre a natureza, não é mesmo? Tipo, a planta vai crescer do jeito que o homem quer, não do jeito que ela quer. Esse aqui é o Jardim Botânico de Atlanta. São 12 hectares de jardim botânico. Foi criado em 1976 para desenvolver e manter coleções de plantas para fins de exibição, educação, conservação, investigação e lazer, tá? Né? Prazer. Eles têm uma estufa também, com uma coleção de plantas tropicais, que é a coisa mais linda da vida. Olha isso, gente. Eu fiquei 10 anos da minha vida esperando para conhecer esse lugar. Primeira vez que eu fui dar aula, que eu comecei a ver isso aí, falei, nossa, um dia antes de morrer eu tenho que ir para olhar essa moça. Aí eu fui olhar, olha o jeito que ela tava. Eu fui no frio. Ela tava sem planta, gente. Tava só a estrutura dela ali, né? Expectativa versus realidade, ó. Eu queria ver essa cabeleira toda. E que eu vi uma cabeleira que parecia um bombril, ó. Preto, parecia que tava queimada, coitadinha. Mas mesmo assim, ainda fiquei feliz, né? Cheguei lá. Então a gente percebe o quê? Que o paisagismo ele muda ao longo do tempo. Que ele é transformação. Lembra do jardim naturalista? Que o Pio falava que o jardim ele muda, que ele vai se transformando? É disso que ele estava falando, né? Isso aí. Fernando Caruncho, que faz as sebes almofadadas. Referência do jardim francês, labirinto, plantas aquáticas, é, lâminas d'água espelhadas. De novo, que parece que está espelhado, né? Muito bonito. Isso aqui que lembra também o jardim francês com esses patamares gigantescos, dando amplitude. O caruncho gosta muito de trabalhar com água, porque as águas viram uma forma de irrigar o jardim, tá? Como se fosse reservatório, como se fosse a cisterna do jardim. Então, ele já usa, ele cria esses espelhos d'água mesmo, esses reservatórios, para virar parte da composição e para servir como irrigação. Você vê que vocês conseguem identificar o paisagista pelo estilo do jardim, assim como vocês conseguem identificar na arquitetura, o que é uma arquitetura da Zaha Hadid, o que que é do Niemeyer, que mais? Aqui a água de novo, do Jardim Italiano, nessa trepadeira aí no pergolado são glicínias. A escadaria perfeita, maravilhosa, que em vez de deixar sem nada, ele criou como se fosse uma arquibancada para as plantas. Amplitude no jardim. Essas são as glicínias. É uma trepadeira que demora para crescer e prefere um pouco regiões de clima frio. Mas tem um efeito muito bonito. Aí a moça de novo.
Troquei a organização, né, gente? Isso devia estar lá atrás, mas tudo bem. Ficou um pouquinho misturadinho. Topiária, isso aqui também é jardim temático. Vai, eu falo que quem faz topiária é meio doido da cabeça. A pessoa não pode ter preguiça, né? A pessoa fala assim: ah, eu vou fazer uma cobra de topiária. Tá bom. É como se não bastasse, ela faz todo esse trabalhado nas costas da cobra. Por quê? Porque ela gosta do que faz. É muito detalhe, gente. Olha a borboleta. Vamos fazer uma borboleta? Vamos. Aí vamos decorar ainda a asa dela. Cai até um cisco no meu olho quando eu vejo essas coisas. E a gente reclamando que tem que molhar uma plantinha uma vez na semana em casa. Gosto desse barbudão, feito com capim, a cabeleira dele. As flores de mentira, com flores de verdade. É muito capricho. Essas aqui são as esculturas que tem nesse Jardim Botânico de Atlanta. São esculturas em vidro, de um artista que tem lá na região. Ó, o Jardim Tropical com as palmeiras leque. Isso aí é dentro da estufa. Então, eles vão trocando os enfeitinhos, eles colocam lá as esculturas, depois troca, põe outras. Algumas ficam, em alguns lugares, elas ficam em definitivo. Como se não bastasse essa maravilha toda, ainda tem iluminação durante a noite no período de Natal. Essas estruturas mudam de cor e a moça também ilumina. Eu poderia morar num lugar desse o resto da minha vida. A cobrinha também tem iluminação, toda trabalhada no estilo. Pensa só, esse jardim ia atrair gente se fosse durante a noite? Não, muito pouco, né? Porque você não enxerga a flor, não enxerga a cor, não enxerga um pouquinho mais longe, só enxerga o que está na sua frente. Então, eles transformam, colocam iluminação à noite para poder trazer o público à noite também. Olha isso, gente, que riqueza! Tem uma parede toda topeada. Aí na frente da parede eles ainda colocam um rosto. Aí, como se não bastasse, fala assim: não, não, vamos pôr a pessoa chorando flor. Eu tô chorando por dentro. É muito perfeito. Imitando a nossa moça, né? Dubai tem um jardim temático também, que fica aberto o ano todo, só fecha nas épocas mais quentes do ano, porque lá o calor é feroz. Então tem uns 3, 4 meses do ano que ele fica fechado. A família Elefantinho. Ai, que mimo! Adoro esses. Vocês viram atrás da orquestra, da bandinha, que tem árvore topiada em formato de árvore? Temos aqui os Jardins Perdidos de Helligan, que também tem essa questão da topiária, vamos assim dizer. Ele foi abandonado por muitos anos, depois restaurado. Parece até que o amiguinho aqui embaixo tá com umas perebinhas no rosto, né? Esse espaço existe há 400 anos. Olha só, tá descansando. Quisera eu estar assim, né? Quisera nós estarmos assim. Bem diferente da outra topiária que a gente viu. Olha a alegria da tiazinha molhando. Gente, paisagismo é amor. Só com amor pra você cuidar de um trem desse. Isso no rosto dela é caquinho de vidro, tá? Que fez
essa coisinha bonita aí, essa máscara. Aí a perebinha no amiguinho. A orelha, gente. Eu não consigo nem fazer isso na massinha. Você imagina fazer isso aí na topiária, no jardim? O cara é um artista. Tadinho, se queimou, ó. Tem que recuperar ele. Deve estar no frio, né? Olha a diferença do chão. No verão e no inverno. Verão, inverno. Perdeu até os cabelinhos. Essa aqui tá cobertinha com as eras que estão crescendo ali no corpo. Essa tá nanando, mimiu. Gente, se eu tô andando desapercebida num jardim desse, eu morro do coração se eu achar um negócio desse na minha frente. Aí, agora dá pra ver, ó. Vidro, espelho. É isso aí. Bora entrar agora na nossa próxima aula. O troll, agora que eu vi, é o troll mesmo, né? Parece o troll. Ai, gente, me divirto. E agora a gente vai ver quais são as espécies que a gente usa no jardim para fazer esse trem todo diferente que a gente viu. Como é que é esse rolê? Peraí, vamos de novo. Vai. Sabemos que o jardim é uma natureza organizada pelo homem e para o homem. O jardim clássico, francês, italiano deixou isso bem claro para nós, não é mesmo? Olha, a gente vai botar jardim onde a gente quiser e a plantinha vai crescer do jeito que a gente quiser. E o paisagismo evolui de acordo com a relação do homem com a natureza, reflete a condição social, a cultura, os anseios, as aspirações de cada época, né? E quem seremos nós enquanto paisagistas? Nós vamos ser pessoas capazes de interferir positivamente na recuperação e reconstrução das nossas paisagens, fazendo paisagens equilibradas, sustentáveis, agradáveis, aconchegantes. Nosso Burle Marx aqui embaixo. Do lado direito, a casa Edmundo Cavanelas, com o paisagismo do Burlelê. Burle Marx, que essa plantinha que está com ele é a orelha de elefante, para vocês terem ideia do tamanho das nossas plantas tropicais. Você imagina, dá para fazer topiária com uma folha dessa? Não, né? Por isso que a gente não topia as nossas espécies, porque não dá bom. Somos responsáveis por fazer toda a parte externa da edificação, os jardins internos, terraço-jardim, parede verde. A gente escolhe o mobiliário do jardim, escolhe os materiais, podemos escolher tudo. E a gente que é arquiteto ainda, a gente manda no projeto todo, né? Fazemos tudo. Então, o que que nós devemos fazer? Criar, planejar e executar. Dar a cada pessoa que procura um paisagista o desvendar dos seus anseios, descobrir o seu desejo de trazer a natureza um pouco mais perto. Seja em um jardim, um vaso ou em uma pequena jardineira. A gente faz jardim gigantesco, mas a gente também faz um jardinzinho pequenininho, um canteirinho, monta vaso, ambienta varanda e assim por diante, tá? Eu acho que não tem jardim mais comunicativo, vamos assim dizer, com objetivo claro do que esse aí. Esse jardim, gente, ele tá aí para ser contemplativo. Olha que coisa mais linda. É para a pessoa sentar e olhar, né? Quando nós falamos de paisagismo, na hora de a gente fazer as composições, a gente considera dois planos, verticais e horizontais. Como na arquitetura, a gente não tem a parede, que são os planos verticais,
e a gente não tem o teto e o piso, o chão, que são os planos horizontais, no paisagismo também. Aí a gente utiliza as árvores. A gente tem árvore aqui do lado esquerdo, que são os pinheiros, os ciprestes. Do lado direito, a gente tem as tamareiras, que quando elas ficam enfileiradas, uma do ladinho da outra, a gente chama elas de aleias. Aleias é um enfileiramento de árvores que forma esse paredão, esse corredor, tá? Então, esse corredor nada mais, nada menos do que é um plano vertical, que em vez da gente fazer com parede, a gente fez com planta. E as tamareiras ainda estão fazendo plano de teto, né? Porque as folhas delas vão se juntando ali. Elementos estruturadores do espaço. A gente tem o pergolado fazendo o teto e a lateral dele fazendo a parede. Nas outras duas imagens, a gente tem o chão e a gente tem as paredes, né? Com a cerca viva ali do lado direito e com a trepadeira na imagem do meio. Essa aqui, não parece um tabuleiro? Daria para fazer isso aí com piso, com revestimento, com porcelanato, com madeira? Dá, mas também dá para fazer com jardim. E a gente, enquanto paisagista, quer botar jardim em tudo. E aí colocaram ali do lado das paredes cerca viva, em vez de colocar um muro. E ficou lindo, maravilhoso. Como que a gente escolhe as plantas? De acordo com o porte delas, o tamanho, a forma, a textura que a gente quer, a cor que elas têm, a densidade, se ela é fechada, se ela é aberta, época de floração. E se é planta de sol, de sombra, para a gente saber certinho qual planta a gente vai colocar em cada lugar. Senão ela vai morrer. Ela pode não morrer, mas ela não vai desenvolver, tá? Porque às vezes você fala assim, ah, a professora falou que a flor de sol morre na sombra, a minha não morreu, mas tá lá, no último suspiro da vida, né? E a gente tem que conhecer essas plantas para a gente poder saber como a gente vai utilizá-las, não é mesmo? E como é que a gente começa a entender essas plantas? É muita coisa, né? É muita coisa de planta. Tem um livro que eu gosto muito que chama Plantas Ornamentais do Brasil ou Plantas Ornamentais Brasileiras, que tem todas as nossas plantas elencadas com todas as características e informações que vocês precisam, tá? Um resumão básico: todas as plantas vão estar encaixadas nesses três itens. Ou são herbáceas, ou são arbustos, ou são arbóreas. Absolutamente todas. Então, são os três grandes grupos. Como que a gente sabe qual que é cada? Pelo tamanho e o formato da planta, tá? As arbóreas são as árvores, onde a gente passa por baixo. A arbustiva são os arbustos, onde a gente tromba neles, e a herbácea, onde a gente passa por cima. Então, eu trouxe aqui um desenho maravilhoso, que eu poderia dizer que foi meu filho de 6 anos que fez, mas não, fui eu mesma. Mas o que importa é a expressividade do desenho, né? E aí vocês vão entender certinho, nunca mais vocês vão esquecer essa imagem na vida de vocês. Que mostra o quê? Que a árvore é quando a gente passa por baixo, sem bater a cabeça. Que as arbustivas são os arbustos que a gente tromba neles, se a gente for passar. E a herbácea é quando a gente passa por cima, pisoteia a coitada. Viu? Que é mais lúdico do que isso? Agora, olhando na vida real. É óbvio que a imagem do meio dessa rosinha não está em escala, né? Vamos assim dizer. Ela está muito maior que a árvore, mas ela é um arbusto. Considerem ali o muro, tá? Procuram sempre a escala. A árvore aqui amarelinha, a gente vê o carro pequenininho ali. Então, a gente vê que é uma árvore grandona. As arbustivas, a gente tropeça. E a herbácea, a gente passa por cima. Quais são as árvores? As arbóreas. As arbóreas têm três tipos. As árvores, que a gente chama de árvore, as palmeiras e as coníferas. Gente, prestem atenção numa coisa. De longe, todo mundo é igual, mas de perto, ninguém é normal, tá? Isso que vocês vão aprender na vegetação. De longe, todo mundo é igualzinho. A hora que você chega perto, você fala, não é que tá diferente? Então, a gente tem aí a coleção das arbóreas, que podem ser árvores, palmeiras ou coníferas, que são os pinheiros, tá? Quando a gente fala de vegetação arbórea, então, a gente está falando de todas as árvores que existem na nossa cidade.
Óbvio que existem exceções, mas via de regra, uma árvore vai ter uma altura de 3 metros para cima, tá? 3 metros para baixo é arbusto e as menorzinhas são herbáceas. Ai, professora, mas se eu pegar uma árvore filhote que tem 1 metro de altura, ela vai ser uma árvore? Claro, criatura. A gente tem que pensar nas vegetações no porte adulto delas, tá? Toda flor que vocês vão comprar, a maioria vai ser pequenininha, mas elas vão crescer igual a gente, né? A gente não nasce com 1,5 m da barriga da mãe. E mesmo assim a gente continua sendo um ser humano. Então, a árvore, você pega ela pequenininha, de mudinha, mas você tem que considerar que ela é uma árvore que vai alcançar 3 metros de altura, 10 metros de altura. E assim as outras vegetações. Quando a gente fala em floresta urbana, é todo o elenco de árvores que a gente tem no meio urbano. Então, vamos lá. Entender um pouquinho mais de perto as árvores. As árvores têm essa estrutura que a gente já conhece, que a gente desenha um pauzinho e a bolinha em cima, que é a nossa arvorezinha comum, né? E esses são alguns tipos de folha que a gente identifica nas árvores, tá? São folhas laminares. Árvore é tudo igual? Olha, não é que não é, professora. Olha só. A gente tem ali em cima a resedá, que é floridinha, embaixo tem o eucalipto, no meio tem, é, parece plátano. Em cima a gente tem o chorão, que é essa árvore escorrida, e embaixo a gente tem o baobá. É tudo árvore? É, e é uma diferente da outra? Sim. E as palmeiras? Qual que é a diferença das palmeiras para as árvores? As palmeiras, elas a gente não chama de tronco, o tronco delas a gente chama de estipe, tá? E diferente das árvores que soltam as ramificações de galho lá em cima, ela só solta essas folhas em formato de roseta. E tem essas folhinhas pontudinhas. Aqui entra também as tamareiras, tá bom? Tamareira, dendezeiro, tudo que tem cara de palmeira entra nessa lista das palmeiras. Nossa, professora, tudo isso é palmeira? Tudo isso é palmeira. A gente tem ali uma tamareira ali em cima, depois essa com o tronco vermelhinho é uma palmeira laca, depois a gente tem a palmeira de garrafa. Esse monstrão é o Washingtonia de saia. Embaixo a gente tem a palmeira leque. E do lado esquerdo a gente tem uma Bismarck, que também é uma palmeira leque. Palmeira leque são todas essas palmeiras com a folha em formato de leque. E a gente pode chamar de palmeira leque, mas também cada uma tem o seu nome específico, que tem vários tipos de palmeira leque. As palmeiras são muito utilizadas para fazer aleias também. As palmeiras imperiais foram muito utilizadas nos casarões brasileiros. Isso aqui também é palmeira? É uma palmeira. Também? Também. Também? Também. Butiá, palmeira sica, palmeira sica, areca, palmeira leque, Washingtonia de saia. Eu acho que não tem nome melhor para essa, gente, porque parece mesmo que ela está usando um vestido, uma saia. Adoro essa daí. Do lado esquerdo, palmeira rabo de raposa e do lado direito, palmeira espinha de peixe. Nossa, professora, quanta coisa diferente, né? Professora, qual que é o nome daquela palmeira que tem o pescoço peludo? Não existe, gente, planta com pescoço peludo. O que acontece com essas tamareiras aí é que tem essas plantinhas epífitas do tipo samambaia que gruda ali no pescocinho delas e parece que elas estão de cachecol. Ai, que coisa mais graciosa, não é mesmo? Existe palmeira, tamareira anã, tamareira grande. Sim, tamareira é onde dá a tâmara, aquelas frutinhas que parecem uma barata, que a gente gosta, que é docinha e que é caro pra caramba. Palmeira leque, olha que linda. Uma de pequeno porte, com a folha rasgada, com o tronco todo parecendo um abacaxi. Essa aqui é um tipo de ráfia. Essa aqui também, mais para área de sombra. E vistona.
E agora as coníferas, que também é um tipo das arbóreas. As coníferas são o quê? São os pinheiros, né? Como podemos ver aqui. Os pinheiros têm característica de ter as folhas aciculadas, que são essas folhas pontiagudas, que parecem agulhas, tá? Isso aqui é de clima frio ou quente? Frio. Isso aqui de clima quente. Você já imagina a neve parando nessa folha? Como que a neve para nessas palmeira-leque? Vai arrebentar a planta inteira, vai congelar ela. E agora os pinheirinhos? Pinheirinho já é feito para aguentar frio. A estrutura deles é mais resistente. Essas folhinhas em formato de agulha, elas são mais grossas, elas não queimam com a neve. E aí a neve cai com facilidade delas, não fica ali formando uma bandeja, né? Um leque para segurar a neve em cima. Pinheiro é tudo igual? Pinheiro, a gente tem tuia, cipreste, araucária. Olha que legal, araucária é de onde vem um pinhão. Se vocês tirarem uma araucária sem autorização, vocês vão preso, tá? Ela é protegida por lei, mesmo que esteja dentro de uma propriedade privada. Esses pinheirinhos, quando a gente põe no jardim italiano ali, que eles são mais estreitinhos, a gente chama de charuto. Espia como é que são as folhas dos pinheiros. Tuias, o cipreste, charutinho. Essa aqui é a tuia holandesa. É o que a gente compra nos mercados quando está em época de Natal. E daí a gente deixa ela dentro de casa, esquece de dar água. Um dia ela morre seca, esturricada. Mais araucária. Entramos na vegetação arbustiva. Vegetação arbustiva é como se fosse uma mini árvore, né? Essa aí tá parecendo uma mini arvorezinha, por quê? Porque foi topeada ali embaixo. Arrancaram as perninhas dela ali, o galinho, ela ficou parecendo uma sirieminha, um pirulito. Então, vamos considerar que a vegetação arbustiva, ela tem ali de 1 metro de altura até 2, 3, que é onde vai começar a altura da árvore, tá? E qual que é a diferença principal dela para a árvore? Então, é essa, que é a altura, que ela não vira uma árvore, ela não tem um tronco, ela já é toda ramificada lá de baixo, trazendo os galinhos lá do chão. E elas têm como característica a lignina, que deixa o galinho lenhoso. Sabe quando vocês quebram um galinho e ele faz creque? Quer dizer que tem lignina, que é lenhoso. Então a gente sabe que é um arbustinho. Arbusto é tudo igual? Não, né? Dá uma olhada aí. Roseira, camélia, buchinho, viburno, alamanda, bela Emília, pingo de ouro, primavera. É tudo arbusto. E as herbáceas? As herbáceas são menores que os arbustos e são aquelas que a gente passa por cima, certo? Composta pela linha das herbáceas, das ervas e temperos, forrações e gramas. Então, a herbácea, quando você pega o galinho e quebra, ele não faz creque. Ele nem quebra. Ele é todo fibroso, maleável, verdinho, que dá trabalho para a gente arrebentar. Então, isso é uma herbácea. A herbácea, como elas têm essa estrutura mais delicada, mais molinha, e dão bastante flor, elas têm um ciclo de vida menor do que os arbustos, tá? Os arbustos, a lignina, essa parte lenhosa dela, vai estruturando, elas se tornam plantas mais resistentes. As herbáceas, não. Então, quando a gente põe elas no jardim, a gente sabe que elas vão durar ali 1, 2 anos no máximo, depois elas vão perdendo a força e a gente tem que trocar. Planta aquática também é herbácea? É. Lavanda, bulbine. É como se fosse pompom, né? As herbáceas parecem um pompom pequenininho. Nós temos as gramas e as forrações.
A grama é uma forração? É uma forração também, tá? Só que diferente das forrações que são flores, a grama a gente pode pisar e a forração a gente não pode pisar. Ervas e temperos também são herbáceas, a gente pode comê-los. E o que são as forrações? Toda forração, todo gramado serve para cobrir o solo. A gente vai forrar o solo, por isso que chama forração. E por que que a gente forra o solo? Porque fica bonito. Segunda coisa, para não ficar na terra, não lamear quando chover. Terceiro, para segurar a umidade no solo, né? Então, aqui a gente tem vários tipos de forrações, ó. Nós temos grama preta, sampatia, petúnia. São plantinhas que crescem ali, as forrações, até uns 30 centímetros de altura. E por que não pode pisar? Porque ela morre, uai, porque ela é flor. E o que que a gente pode pisar? No gramado. Gramado é feito para a gente pisar. Algumas gramas aguentam mais pisoteio, volume de gente pisando, outras aguentam menos. Nós temos também as trepadeiras. As trepadeiras são plantas escandentes. Escandentes é que vão crescendo como se fosse uma cordinha, tá? Uma mangueirinha. E aí elas podem subir, se comportar como trepadeira, ou podem descer, se comportando como plantas pendentes. E aí, as trepadeiras, elas existem herbáceas e também existem as as arbustivas. Essas plantas escandentes é como se fosse uma exceção ali que acaba misturando essas duas, tá? A primavera, ela pode se comportar como um arbusto, a bougainville, ou como uma trepadeira, tá? A rosinha também, a roseira. Essa aqui é a sapatinho de judia, todo mundo adora essa espécie. Por que que vocês têm que conhecer e saber? Se a pessoa tem um pergolado que tem uma cobertura em cima, tu vai botar essa daí? Não, né, criatura? Como é que o cachinho dela vai cair pelo meio da estrutura? Então, essa sapatinho de judia, tumberja, jade, elas servem para estruturas vazadas, para poder cair esse cachinho e ficar de pendurado. Agora, se a pessoa tem um pergolado coberto, ela pode usar outras coisas. Cingones de boia são duas espécies chaves que elas, se estão no chão, vão se espalhar e fazer forração. Se tiver uma árvore ou um pergolado, elas vão subir e a hora que elas sobem, elas vão descer como pendentes. Essa é uma praga, ó, e são herbáceas. Aí subindo no tronco da árvore. Não, não mata a árvore, tá? Ela não suga a seiva, ela só pega uma ajudinha ali para ficar encostadinha nela. Fotos acetinado esse. Tá vendo, ó? Se ela tem espaço para descer, ela desce. Se ela tem onde grudar, ela sobe. E as trepadeiras, elas variam de acordo com os seus tipos de fixação. Podem ser com gavinhas volúveis, raízes adventícias ou arbustivas escandentes. É uns nomes difíceis, mas é facinho de entender, tá? Gavinhas são essas coisinhas que vão se enrolando. Amor agarradinho gruda desse jeito, que é essa florzinha rosa ali embaixo, que é muito bonita. E elas vão se enrolando na estrutura. Isso quer dizer o quê? Que se ela se enrola, gente, você não precisa tutorar. O que que é tutorar? Tutorar é você fixar ela, tá? Você deixa ela que ela vai grudando sozinha. Elas se enrolam, vão se enrolando. Todas essas são. Então, o que que a gente percebe? Essas aqui, as volúveis, como elas vão se enrolando, elas não conseguem se espalhar muito pelo lado, né? Elas vão crescendo em formato de fio, ó, ela fica compridinha. Por isso que ela consegue fazer contorno, circular certinho ali o ferrinho, a estrutura que você quer. Agora, se é uma primavera, uma bougainville, não, ela vai virar um monstrão e crescer para todos os lados. A jade. A jade é uma que vai se enrolando e que tem uma cobertura maior. Jade azul e jade vermelha. Parece de mentira, mas é de verdade. Raízes adventícias, é como se fossem essas mãozinhas aí, essas patinhas de lagartixa.
Aí, gente, pelo amor de Deus, tem gente que chega e fala assim: ah, eu não vou botar trepadeira no meu muro porque estraga a estrutura. Criatura, da onde que é que essa mãozinha desse tamanho vai estragar a estrutura do muro? Pelo amor de Deus, as pessoas falam como se ela fosse entrar no meio do concreto, do cimento, do tijolo e acabar com o muro. Não! A única coisa é que quando a gente arranca elas do muro, fica marcadinho, né? Fica preto. Mas ela não vai acabar com a estrutura do muro. Não tem nem como. Olha o tamanho da patinha dela. Quem já foi um pouquinho mais vivido, vai lembrar dessa trepadeira que é a unha de gato. A gente, quando era criança, brincava, tinha no quintal da avó, no sítio, grudava na nossa roupa, a gente enchia a roupa desses trem aí e saía fazendo graça. Isso aí arranhava a gente também, viu? As arbustivas, que é a primavera, a buganvília, que vai se deitando, a lamanda, rosinha trepadeira, todas essas precisam de tutoração. Elas não se enrolam e não têm as patinhas de lagartixa para grudar, tá? Elas vão só crescendo e você tem que tutorar ela. Esse é um exemplo certinho do que essas plantas fazem. Se tiver no pergolado, ela deita no pergolado. Como do lado direito não tem pergolado, ela tá ali no chão, coitada, largada, porque ela não consegue ter força para subir sozinha, né? Então, quando a gente fala tem que tutorar a planta, a gente tem que ir colocando ela onde a gente quer que ela vá. E as pendentes. Essa aí todo mundo adora, é a mini monstera, é a mini costela de Adão. Peperômia samambaia de metro, um gerânio pendente. E isso, viu que facinho, gente? Que aula mais gostosa, mais ligeira, passou que a gente nem viu, né, não? Deixa eu abrir aqui para conversar com vocês. Bora lá. Nossa, como vocês estão fracos de pergunta hoje, gente. A Júlia lembrou que eu mostrei o aeroporto porque eu falei que eu moraria no aeroporto. Júlia, você vê que eu teria várias casas, né? Eu moraria no aeroporto, eu moraria no Jardim Botânico. Rafael tem um quadro de Monet, que gracinha. Ah, você foi na apresentação de Londrina, né? Fui também, eu amei. Prof, estava agora na Europa e diversas casas têm trepadeira pela parede inteira, até quase o telhado. Achei lindo. Aham. Não, não tem risco de excesso de umidade essas trepadeiras, não. Quando a gente vai fazer uma estrutura própria já para essas plantas, a gente pode impermeabilizar, dar uma segurança a mais ali, mas falar que elas vão danificar, não vão não, tá? Isso, Rafael, esse é o livro. E quem quiser ver sobre parede verde, procura esse cara aqui, ó, que é o Patrick Blanc, que é o pai da parede verde. Ele que foi o criador da parede verde. Não sei se tem o K no nome dele ou não. O que mais, galera? Temos um minuto. Vocês estão de leve hoje, né? Eu acho que é Gente, isso, prof. a aula que vem a gente vai ver composições do paisagismo. Também não deixem de participar. Vai estar bem legal também, tá? José Tabacol. Não sei se é assim que pronuncia esse livro. Bom, pessoal, podemos Muito bom. finalizar, prof? Pode. Pessoal, então, bons estudos para vocês. Muito obrigado, prof. Até semana que Obrigada a vem, então. vocês. Até. Fiquem bem. Tchau, Beijo, tchau. tchau.